Olá, sou Bruno Dubê, consultor externo da presidência da FEComércio, membro do comitê ASG. Também sou procurador de Estado e está começando agora o primeiro episódio da nova série de videocast Tá na Agenda do Sistema FEComércio, uma iniciativa pensada para aprofundar a conversa sobre o que realmente importa: sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. Ao longo desta temporada, vamos mostrar como o Sistema FEComércio do Rio de Janeiro vem construindo uma agenda ASG concreta, conectada às melhores práticas globais e, acima de tudo, com impacto real no nosso setor. E para começar com chave de ouro, eu recebo hoje dois convidados fundamentais dessa trajetória. Vinícius Crespo, diretor do Instituto FEComércio de Sustentabilidade, e Sheila Aquino, assessora de responsabilidade corporativa e integridade do Sistema FEComércio. Sejam muito bem-vindos, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Para mim é uma honra pessoal dividir o comitê ASG com vocês dois, ser liderado por vocês dois. E antes de começar, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 46 anos, cabelos castanhos, moreno, e estou usando um terno azul marinho com uma camisa branca social. Vinícius, muito prazer te receber. Bruno, obrigado, um prazer estar aqui, é uma honra estar com vocês, com Sheila, com vocês dois, tá dividindo esse comitê. Minha autodescrição também: eu sou um homem moreno, careca, tô de óculos, uma camisa azul listrada, e é um prazer imenso estar aqui. Tenho 46 anos, 1,81 m e flamenguista. Boa! Oi, Bruno, um prazer enorme estar aqui com o Vinícius também, dividindo aqui um pouco desse bate-papo, né? Eu sou a Sheila Aquino, estou ali na assessoria. Eu estou agora com uma camisa amarela, minha cor é parda, os cabelos curtos, castanhos, gênero mulher, né? E vai ser uma honra estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado. Antes de a gente começar, queria que cada um contasse, começando por você, Sheila, uma curiosidade pessoal. Então. Não precisa contar Caixinha tudo, surpresa, né? Você acredita que eu fui dançarina? Dançarina? Que barato. Dançarina de dança popular, né? Eu sou pernambucana, recifense, e aí tô aqui um pouco emprestada na cidade do samba, né? Um frevo aqui misturado com samba. E na época da minha universidade, a gente tinha exatamente algumas atividades de comunitárias e a gente brincou um pouquinho ali com a dança popular, que tem muito a ver com a cultura enraizada ali do Nordeste. Então, eu sempre fazia dança. Hoje não sei mais não. mas de fato era uma coisa muito bacana de estar ali vivendo um pouco da cultura popular. Que bacana. E você, Vinícius? A minha curiosidade é complementar a Sheila. Eu sou músico. Eu toquei samba durante muito tempo na minha vida. Tocava de quinta a domingo aqui no Rio de Janeiro, com vários artistas. Fiz samba por muito tempo, né? Então eu tenho essa música ainda como uma paixão, mas abandonei isso de uma forma profissional. Mas a paixão ali ainda existe. Dentro de casa, os vizinhos ainda me aturam um pouquinho. Então, começando o nosso bate-papo de hoje, falando de um tema que está nas nossas agendas, o tema da agenda ASG. Muito se diz que é uma moda, algo que é temporário, que é passageiro. Queria que você apresentasse para a gente os seus conceitos, princípios e valores a respeito da agenda ASG. Então, Bruno, a gente quando fala de ASG aqui, na verdade, internamente, para os nossos colaboradores, a gente trouxe já a tradução, né? Ele é o ESG, mas a gente traz o A do ambiental já traduzido, né? Eu sempre digo que o ASG é equilíbrio, né? Quando a gente fala do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, a gente percebe o quão ele já vem executando ações voltadas para o social, ambiental e, obviamente, cada vez mais incorporando melhores práticas na governança, né? De acordo com as nossas prestações de contas, com as nossas contratações. Então, a gente está falando de um sistema com mais de 70 anos, né? Então, é como se a gente tivesse ali pulverizado e a gente tenta aglutinar as três letrinhas.
que aí a gente traz, quando eu falo de equilíbrio, é exatamente isso, esse olhar do social diante do que a gente vivencia hoje, né, das lacunas encontradas, né, do dano de saúde mental ou do direito, o direito humano, né, os direitos humanos voltados para as nossas sociedades, né, o equilíbrio climático, porque de fato a gente está começando a ter escassez, né, já vem nesse processo de escassez e quão é importante a gente encontrar esse equilíbrio para que a gente diminua esse dano e, obviamente, potencialize outras energias mais limpas e renováveis, né? E a governança, né? Porque é isso, a gente precisa estar muito bem enquadrado, né? O compliance está exatamente nessa conformidade para que, de fato, as 3 letras, elas venham dentro de uma governança integrada, né? Hoje a gente tem o sistema Fé Comércio RJ trazendo essa integralidade pelo nosso presidente, né? Ele quando traz uma inserida de uma ferramenta muito mais inovadora, ele traz para todas as 5 casas. Hoje a gente tem não só o próprio Fé Comércio como entidade aglutinadora, mas a gente tem o SESC, o SENAC, o IFES, que é o Instituto de Pesquisa, que a gente está aqui com o nosso diretor, o Vinícius, e tem o IFEC, que é na batuta do João lá, que é um instituto de pesquisa. Então, de fato, a gente tem um sistema com média quase 5.000 colaboradores, então essa é um grande desafio, né, de a gente trazer aí uma certa maturidade, mas que tenha uma comunicação muito, muito tranquila e leve para que todos entendam o que o Vinícius, na verdade, conversa do que é a ESG para fora, mas que internamente ele também seja observado. Então, a ESG é exatamente o equilíbrio dessas 3 frentes que a gente entende que quando a gente tem ela alinhada, a gente tem um grande ganho da organização e aqui não seria diferente, né? Muito bom. Vocês dois são os principais porta-vozes dessa agenda ASG, pelo menos é o que eu tenho visto no meu dia a dia aqui no sistema Fé Comércio. Vinícius, queria que você contasse pra gente como é que foi a trajetória de idealização e implantação dessa agenda ASG no sistema Fé Comércio. Bruno, um pouco que a Sheila falou, né? A casa já tem mais de 70 anos e ela, quando surge assim, o SESC, por exemplo, Serviço Social do Comércio, a gente já tem no nosso DNA, na essência do sistema, essa condição do social, do ambiental, da governança. Isso já é implantado desde a carta do SESC, desde de todas as ações, o SENAC, a nota máxima, e o Educa 30 mostra muito o que a gente vem desenvolvendo nesse sentido. O que a gente percebeu e que a gente vem adotando é que é uma agenda sem volta, é um caminho que você pode ser o negacionista que você for, você pode entender que não tem mudanças climáticas, mas se você quer que seu negócio seja perene, você precisa ter esse olhar. A Bovespa apresentou recentemente um dado que a sua empresa pode ser pequena, grande ou média. Se ela não tiver na sua essência as práticas ASG, ela chegará em 2050 sem valor de mercado. E essas necessidades é uma oportunidade também. E é o Sistema Comércio Rio de Janeiro, nessa vanguarda, que é uma vanguarda ambiental natural fluminense do Rio de Janeiro, isso acontece, e a gente cria, né, um Instituto de Sustentabilidade para poder linkar essas situações do social, da educação, da governança, e a gente o presidente cria dentro da maior cúpula, vinculado à presidência, um comitê ESG, mostrando o quanto que isso é estratégico, necessário, oportuno, para que a gente possa garantir que o desenvolvimento econômico do Estado tenha como alicerce o desenvolvimento sustentável. É muito bom. Você falou do Comitê ASG, do qual nós somos integrantes. Eu sou liderado por vocês dois. E eu queria, Sheila, que você contasse um pouquinho para a gente como é que qual o impacto do Comitê ASG, como é que funciona o Comitê ASG e qual o impacto na ponta? Como é que os nossos colaboradores do Sistema Fé Comércio são impactados por aquilo que a gente debate e define como estratégia para o sistema? Eu até diria que a gente está num viés de trás para frente, né? Eu acho que o comitê está sendo impactado pelas ações que as casas hoje desenvolvem, considerando que elas começaram antes dessa aglutinação de governança. O comitê hoje do ASG, ele dá seu start em 2023, né? A gente signatário do Pacto Global, né? Um interesse do nosso presidente
e teve o aval da ONU, a gente começa, de fato, a alinhar nossa estrutura dentro de uma materialidade que foi elaborada em 2023, para que, de fato, cada casa se enxergasse naquela temática. E nada mais é do que a gente imputar nossas ações e programas dentro de uma caixa que as pessoas se enxerguem, né, nessa conectividade. Então, hoje o Comitê ESG, ele trabalha com encontros de mensais ou bimensais. A gente tem a representatividade de todas as casas nossas, então nossos 5 CNPJs estão ali representados. O nosso presidente é o presidente Antônio Florencio Queiroz e o nosso vice está aqui, o Vinícius. A gente está como secretário do comitê. Então, a gente, olhando para a nossa materialidade, olhando para as nossas ações, a gente tenta buscar o letramento para desmistificar. Isso está intrínseco nas nossas casas, entregando de forma eficiente e eficaz para a nossa comunidade. E aí, trazendo também um letramento, né? Porque a gente quer que as nossas comunicações internas, elas consigam trazer exatamente um melhor entendimento dos nossos colaboradores. Então, o comitê, ele atua de forma aglutinadora e integrada, mas também estimula outras frentes tecnológicas, né? Quando a gente observa essa interface com o Pacto Global. Maravilha. Você falou de Pacto Global da ONU. Vinícius, como é que o trabalho desenvolvido para as 5 casas em torno da agenda ESG se encontra com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que a ONU lançou há alguns anos atrás, e que 2030 é logo ali. A gente está preparado para chegar em 2030 em perfeito estado? 100% não. A gente tem uma evolução contínua. O desenvolvimento sustentável, ele não é um caminho conclusivo, né? A gente está sempre em busca de melhorias e está buscando essas melhorias. O que eu posso garantir é que o sistema começa extremamente comprometido com as 17 ODS. Isso é um fato. A gente lançou ano passado um desafio ESG, que o desafio nosso interno era saber qual daquelas ODS a gente melhor se encaixa, e a gente percebeu que todas a gente faz e desempenha papéis ali. Cada unidade, cada gerência ou cada um dos colaboradores se entendia melhor, tinha mais conforto e avançava. Mas a gente está, dentre todas as ODS, a gente está bem participativo, e a gente entende a importância e consegue avançar com tranquilidade numa pauta para que a gente tenha uma melhor condição, que hoje o que a gente busca é qualidade de vida. E a gente quer isso para a população, para o Estado, para o nosso planeta, para que a gente avance. Então, o que eu acho, assim, que o sistema, pelas suas casas, por a sua potência, ele vem como uma grande vitrine hoje. O Rio de Janeiro é uma grande referência, falando de sistema comércio Rio de Janeiro, em relação às demais federações. Isso é o que eu ouço nas outras federações, na própria CNC, e fala assim, quer falar de área ambiental, quer falar de ESG, conversa com o Rio de Janeiro, porque eles estão realmente com essa pauta à frente das demais, e a gente percebe que essa responsabilidade também nos traz um outro caminho, né? Que a gente precisa traçar também um engajamento cada vez maior de população, de empresário, de poder público, e é algo que a gente já tem isso e que a gente já vem trabalhando em cada das casas com a sua essência, fazendo com que isso aconteça de uma forma segura e que a gente consiga avançar. Maravilha. Você falou do desafio ESG. Eu acompanhei a entrega do prêmio no ano passado, foi uma grande festa aqui dos colaboradores do Sistema FEComércio. Queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo e não é integrante do sistema, o que é esse desafio ESG e como que eles impactam ou podem impactar, de um modo geral, os empresários do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu digo que a essência dele é educação ambiental. A gente, quando cria o desafio ESG, a gente tem como objetivo desmistificar o que é o ESG. A gente a Sheila já até trouxe aqui, a gente nem traz a sigla aí, a gente já traz o A, porque a gente percebia quando eu falava environment, aí já afastava, isso não é para mim. Ambiental, eu tô aqui. Essa é a minha pauta, isso faz parte. E a gente via que as unidades já faziam e continuarão fazendo muitas ações dentro dessa pauta, mas elas não achavam que elas faziam. Então foi quando a gente mostrou assim, vamos mostrar que vocês já fazem e vamos qualificar vocês e premiar, mas com o objetivo maior de engajamento, replicabilidade e trazendo como uma grande base disso tudo uma educação ambiental.
Sheila, nessa agenda nem tudo são flores. Há enormes desafios, enorme resistência. O mundo ASG, podemos chamar assim, sofreu de uma apreensão muito grande aí com as novas eleições dos Estados Unidos, principalmente, em que o presidente norte-americano é um agente contrário à agenda ASG. Como é que você enxerga essas resistências e como vencer essa resistência à agenda ASG? Bruno, eu sempre acho e sempre achei que se a gente não trouxer a forma de se comunicar, a gente se perde, né? Então, hoje, o nosso sistema, ele tem grandes desafios. Um deles é como se comunicar para 5 CNPJs com escopos diferentes. Como eu vou me comunicar, além dos 5 CNPJs, nas minhas faixas etárias, né? Que é outro desafio. A gente tem jovem aprendiz, tem gente na faixa de 50, 60, 70, 80. Como é que a gente é eficaz? A gente participando lá do Pacto Global, a gente vê que das 6 plataformas, a ONU reserva comunicar e engajar como sendo prioritário. Então, o sistema, a gente conversando, né? A gente já se enxerga de fato executando e já vem executando essas ações. Nosso desafio está em aglutinar e aí, veja, é uma visão bem inovadora do nosso presidente, dizer assim, não dá para uma casa andar, vão todas andarem conjuntamente. Então, dessa forma integrada, a gente vem tentando buscar os melhores caminhos. Então, o Comitê ASG, ele se estrutura dentro dessa propositiva de integração das casas, das suas ações, dos seus impactos, no caso, seus dados, né? Porque o que é que acontece? Às vezes você tem um Senac ali fazendo e entregando maravilhosamente, o SES também, mas às vezes tem coisas que estão bem intrínsecas que talvez não tivesse dialogando ali. Então, o comitê, ele traz assim, bota todo mundo para cá, né? A gente não quer criar, assim, não quer criar uma nova roda, a gente quer aproveitar o que está sendo feito, o que está exatamente colocado nos planejamentos estratégicos das nossas casas e ser exatamente esse agente potente, né? Porque quando eu junto esses 5 CNPJs, de fato eu faço então hoje a gente considera como um grande desafio a forma de eu me comunicar, como é que eu me comunico de forma mais eficaz e essa aglutinação de fato de forma integrada para que todas as casas se enxerguem também nesse contexto. Então acho que o comitê ele já vem, é novo, né? Ele tem aí, vai fazer 2 anos de existência, mas sabendo que a gente muito já caminhou, já integrou e é dessa forma que 2025 a gente traz do letramento e de fato essa medição de impacto que a gente sabe que tem. Maravilha, você falou que no sistema comércio do estado do Rio de Janeiro são 5.000 colaboradores. Como é que... E cultura organizacional não é algo que se impõe de cima para baixo, né? Como é que é para manter essa comunidade inteira engajada e inspirada e motivada pela agenda ASG? Eu até digo assim, toda vez que quando eu falo do sistema AS, né, ele já é por sua natureza altamente engajador pelo que se entrega, né? O programa ASG aqui no nosso sistema, ele começa através de um programa voltado para a integridade. Então, trazendo uma sua conformidade. Lá a gente já tinha vislumbrado e hoje já temos isso como um código de conduta ética que ele permeia efetivamente não só o G, né, mas o A e o S, né, para que de fato os nossos colaboradores entendam os princípios e critérios que hoje a organização ela existe. Então, de fato a gente traz ali o desafio da cultura, né, cultura ética, a cultura que a gente precisa, né, são coisas que cada um tem uma cultura, então imagine 5.000 colaboradores com suas demandas individualizadas, mas sabendo que da forma melhor que a gente consegue se organizar é de fato trazendo essas valorizações. A gente vem buscando hoje treinamentos, o podcast também traz esse letramento e treinamento com isso, além das divulgações das ações, trazendo as pessoas para dizerem, olha, qual é o melhor caminho por aqui? Vamos nesse aqui, né? Porque elas se enxergando fica mais fácil dela participar. Então, o desafio que o Vinícius comentou e que inicia em 2024, a gente vai ter 2025, ele trabalhou 5 reinos gamificados e que aí trouxe engajamento, quer dizer, de que forma eu consigo estimular minhas unidades para que de fato e aí assim, elas trazem os seus exemplos, né, que já estão sendo feitos e a gente começa a dar voz e vez cada vez mais no sistema integrado. Então, de fato, a gente tem isso como uma premissa ali no comitê.
Muito bom. Vinícius, trazendo você de volta para a conversa, como é que a agenda, as boas práticas da agenda ESG do Sistema Comércio podem inspirar ou impactar os associados, os empresários, os pequenos e médios empresários, por exemplo, que às vezes não tem muito recurso, às vezes não tem muito conhecimento em torno dessa questão. Como é que o sistema, através de suas práticas, pode inspirá-los? Eu acho que pode e vem acontecendo isso, né? A gente, dentro da nossa base aqui no estado, tem mais de 422 mil empresas vinculadas ao setor. E a gente mapeou 98% são micro e pequenas. E esse cara, ele entende que, assim, meio ambiente é importante, mas não é para mim. Isso é para o grande e para o pequeno. A gente catalogou mais de 600 oficinas mecânicas que despejavam diariamente litros e litros de óleo na Baía de Guanabara. A gente só falava quando tinha algum acidente de um navio. Então, há uma responsabilidade, porque quando você vê o impacto ambiental acumulado das pequenas juntos, ele é maior do que quando você tem grandes indústrias, isso acontece. Então a gente tenta levar isso dizendo assim, olha, a tua responsabilidade aqui, ainda que seja muito heterogêneo, e é muito heterogêneo, você impacta de forma positiva ou negativa. Então vamos tentar impactar isso de forma positiva. E como é que a gente tem trazido isso? Com pesquisas e com dados. Hoje o consumidor está cada vez mais atento às suas ações em relação à questão social, à questão ambiental. Então, hoje, uma condição de consumo é saber como a sua empresa se comporta em relação ao planeta. Então, como eu disse, se a gente pode ser o negacionista que for, se você quer vender o teu produto, você vai ter que ter condições melhores que você se apresente para o mercado, seja nas suas questões ambientais, seja na questão social. A gente teve exemplos no passado de empresas que tiveram trabalhos análogos a escravidão, e isso aconteceu de um recuo nessa situação. Então, o que a gente vem mostrando? Avança nas questões ambientais, avança nas questões sociais, que você vai ter um retorno natural disso, em todas as esferas. Tem uma pesquisa recente nossa, do IFEC, que mostrou que o turista ele pagaria mais caro por uma hospedagem sustentável. Então, é uma condição de mercado. Então, o que a gente vem mostrando é dados que levam a você assim... Quer melhorar o seu negócio? Quer manter o seu negócio? Eu não estou trazendo uma questão subjetiva se a gente vai ter planeta ou não. Quer manter o seu negócio? Você vai precisar ter essas ações. E isso a gente vem mostrando isso a cada dia, em cada ação. E o que eu acho que é o grande ponto também? É a referência. Hoje o nosso presidente é muito engajado na causa. Sempre foi, eu conheço já de algum tempo, ele sempre teve esse viés ambiental por essa prática e mostra isso quando ele cria o primeiro Instituto de Sustentabilidade vinculado ao Sistema S do país. Nem mesmo a agricultura, a indústria, outra federação do comércio tem um Instituto de Sustentabilidade dentro do seu organograma do Sistema S. Então, mostra o quanto que há uma preocupação da presidência em relação a essa pauta, mas com um objetivo maior do desenvolvimento econômico, mas, como eu falei, se você afastar a sustentabilidade, o seu desenvolvimento econômico será naturalmente afastado. Vinícius, inclusive, quando a gente fala do consumidor, está sendo muito rápido essa comunicação, né? Então, se ele não traz esse valor agregado para a sua organização, o consumidor final, no instante, ele tem essa informação, Sim. né? Seja do lado negativo, mas do lado positivo. Então, essa transformação, ela precisa ser para ontem, né? E sabendo que, de fato, de forma mais integrada nessa pauta, a gente consegue ter uma coisa mais duradoura naquele negócio, né? Só para a gente... Principalmente porque a gente vive hoje a era do consumo consciente, né? Economia verde, capitalismo de stakeholder, a gente precisa ter uma preocupação com o nosso consumidor final. Bom, Vinícius, olhando para o futuro, o que nos espera na agenda ASG do Sistema FEComércio? Olha, eu sou ambientalista, né? Então, como todo ambientalista, ou quase todos, eu sou muito otimista. Então, eu acredito cada vez mais, mas com consciência, né? Que a gente tem uma responsabilidade, né? E está cada vez mais trilhando caminhos possíveis disso. Hoje o impacto que a gente vem causando positivo nas pessoas, nas instituições, nas organizações, a gente consegue perceber o resultado disso. Então a gente tem reconhecimento, a União Europeia veio aqui perguntar para a FEComércio o que o varejo estava acontecendo, que isso chegou lá, o Ministério do Meio Ambiente nos procurou, enfim, a gente tem visto isso acontecer, mas o meu olhar para o futuro é uma geração cada vez mais engajada. Eu tenho um filho de 6 anos que
me reeduca cada dia. E eu vejo os amiguinhos dele cada vez mais, uma geração um pouquinho acima também. Então isso me deixa otimista com relação às lambanças que a nossa geração fez em relação ao que está acontecendo. Me preocupa, sim, muito. Sou muito preocupado. Mas eu ainda tenho uma esperança de que essa geração que a gente está fazendo aí surgir, ela está com uma preocupação e um comprometimento ainda maior, e que eu acho que o resultado vai acontecer. Não adianta ficar de braços cruzados e deixar que isso vai acontecer, né? Heráclito, 536 antes de Cristo, falava que na natureza nada é permanente, exceto a mudança. Então acho que a gente tem que trazer esses aprendizados da natureza, mas com comprometimento, com uma consciência ambiental, com uma educação ambiental, que nada mais é do que uma educação comum que a gente precisa trazer. Não estou me segurando aqui para perguntar. Diga. A gente que defende essa agenda sustentável, às vezes é tido como chato, né? Sim. Principalmente quem defende a pauta ambiental no nosso país é sempre chamado de ecochato. É isso. Como é que faz para defender, para ser um ator de transformação dessa agenda, sem o rótulo e a pecha de ser um chato? É um desafio também. E é um desafio por a gente tem que ter estratégia, né? Claro. Para alcançar aquilo que a gente pretende, Sim. né? Mas você sabe onde é que é esse meu desafio? Ainda mais eu que trabalho no setor empresarial, né? E é difícil você falar, por vezes, de consumo consciente, quando na verdade você tem mais que vender. E aí você pode falar assim, não, você tem que vender com segurança. Seu bem pode ser mais durável, você precisa trocar tanto, você precisa ter tantas bonés, falando de mim assim, eu posso ter 3, 4, né? Mas, enfim, eu acho que é um desafio nesse sentido da gente ter uma consciência cada vez maior com relação a essas questões de consumo. Mas você sabe onde eu me agarro? É na questão financeira. Eu, assim, como eu disse e repito aqui, você pode evitar o que você quiser. Você não entende que tem mudanças climáticas, não existe escassez, abundância, água. Hoje, o que mais impacta no Brasil é a questão da água, né? Seja na escassez ou na abundância, a emergência climática que nos atinge hoje mais diretamente é em relação à água. Então, assim, você pode até achar que isso não existe, mas se você quer que o seu negócio aconteça, então você precisa ter esse olhar mais atento. Aí isso eu tiro aquele meu olhar do ecochato e trago assim, o cara está pensando no desenvolvimento econômico e financeiro da minha empresa. Mas se for para salvar o planeta, se for para salvar as gerações, pode me chamar do chato no eco, que não tem problema algum. Maravilhoso. Sheila, falando de futuro, conta pra gente como é que será o desafio ASG desse ano. O desafio, na verdade, como a gente comentou, 2024 a gente iniciou para trazer aí essas 3 letrinhas, né, nas nossas unidades. A gente, Bruno, entende que da forma e é esse desafio de se comunicar, né, a gente traz para o jogo, né, traz para esse contexto as unidades. As unidades são as nossas potências. Então, o desafio nada mais é do que estimular melhor prática que esteja sendo desenvolvida em cada unidade nas 3 letrinhas, né? Então, eu não estou dizendo o que é que ela tem que fazer, ela já me diz o que é que ela executa, o que é que ela desenvolve. 2025, a gente traz o olhar voltado para a diversidade e inclusão, né? Para a gente poder trabalhar cada vez mais o S no sentido de 2025, 2026 a gente tem um olhar mais afinco na questão do clima, né? Do ambiental, e 2027 a questão do G ali, da governança, que na verdade é isso, a gente traz essa estruturação com base na governança, com base no programa de integridade, que faz esse segundo, terceiro passo. Então, o desafio 2025, a gente tá uma expectativa enorme, né? Mas a gente inicia aí no segundo semestre com todos os nossos colaboradores, trazendo exatamente uma trilha ali de conhecimento e de estímulo e troca sobre isso, para que ao final de 2025, ali por mais ou menos final de novembro, a gente tenha de fato a entrega desses prêmios que a gente entende que por mais que uma unidade seja premiada, mas a gente faz o levantamento de várias melhores práticas. Então, esse documento ele está sendo estruturado para que cada unidade, SES, SENAC, o próprio IFES, que não necessariamente unidade, mas tem a sua identidade e, obviamente, seus funcionários, seus colaboradores, consigam, o IFEC, consigam, de fato, vislumbrar o que é essa máquina como um todo, né? A gente sempre reafirma que o comércio, ele hoje no Rio de Janeiro representa mais de 70% do PIB.
equipe. Então, por mais que o nosso presidente esteja preocupado com o olhar externo, mas o interno também é uma bandeira dele. Então, hoje a gente trabalha para que o nosso colaborador ele entenda o que é que Vinícius está falando de carbono zero, o que é que o presidente está falando sobre a questão de sustentabilidade ou de tecnologia, para que possa mitigar esses danos que já foram causados. Então, o desafio continua sendo um desafio e vai ser sempre, mas esse ano ele tem um olhar da diversidade e inclusão com a letra S ali, né, bem empolgada. Maravilhoso. Chega ao fim o nosso bate-papo. Eu amei. Eu queria primeiro agradecer a vocês dois por terem me recebido super bem. Uma pessoa externa do sistema, um consultor externo. Agora já é interno. Me receberam tão bem no comitê ASG. Eu tenho aprendido muito com vocês dois. Eu tinha a percepção no passado de que a administração pública, os governos, seriam o principal ator da agenda ASG. Muito embora essa agenda tenha chegado tardiamente. Porque eu não consigo acreditar em nenhum governo que não tenha preocupação com o meio ambiente, não se preocupe em fomentar o desenvolvimento social e tampouco de melhorar suas práticas de governança. Mas vindo para cá, desse lado do muro, eu percebi que o grande ator da agenda ASG no nosso estado é o Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro. E vocês dois, como dois representantes dessa agenda, estão de parabéns. Eu queria agradecer o bate-papo. Para mim foi ótimo. Eu estou muito honrado de estar aqui na posição de entrevistador das duas principais vozes da agenda ASG do Sistema Fecomércio. Queria passar para você, Vinícius, primeiro, para suas considerações finais. Bruno, primeiro falar o privilégio e o prazer, já falei isso em outras ocasiões, de ter você e de te chamar de amigo. Isso para mim é mais ainda do que um privilégio de tê-lo como amigo e quanto que você agrega, né? Eu diria, Sheila, que a gente tem dois momentos, antes Bruno e pós-Bruno, né? Então a gente tem muito que agradecer você, né? Todo o seu conhecimento, toda a simplicidade, quanto que você agrega pra gente e é uma honra, né? Dividir esse espaço e todos os outros com você. Fiquei muito feliz, agradecer Sheila também aqui a essa conversa, ter essa oportunidade de falar o que a gente vem desenvolvendo, quanto que a gente constrói, o quanto que a gente é engajado nessa pauta, é sempre uma oportunidade singular e eu quero muito agradecer, dizer que o Instituto Fecomércio e Sustentabilidade está aberto para quem precisar de ajuda. A gente está aqui com o objetivo de contribuir e a gente vem melhorando e vem desenvolvendo e é uma alegria fazer parte disso daqui e eu tenho certeza que a gente está construindo um caminho melhor para essa geração, que meu filho Arthur me cobra isso diariamente. Maravilha. Sheila? Na verdade, nas considerações finais, é sempre dizer que o ASG ele não está no CNPJ só, ele está no CPF. Então, ele começa por mim, por você, pelo Vinícius. E essas melhores práticas, por mais que se entenda que são pequenas, mas na verdade elas são grandiosas, porque quem modifica mesmo são as pessoas. A nossa organização é de 5.000 pessoas, né? Então, é importante que, de fato, entenda que ela está intrínseca, ela está junto. Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais trazer todo mundo para esse contexto e entendimento, né? Eu quero agradecer, Bruno, você, nossa, a gente sempre fala sobre a soma da nossa equipe ou da nossa rede, então, para a gente é uma honra, né? Você já está em casa, né? Vinícius aqui também participando desse nosso bate-papo, então, vamos lá. Eu conversei aqui com duas das principais vozes da agenda ASG do Sistema Fecomércio, Sheila Aquino e Vinícius Crespo, que me deram a honra de inaugurar esse videocast, tá na agenda do Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro. Muito obrigado.